Nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo que eu sei sobre computador de voo para que você nunca mais erre essas questões de navegação na banca da ANAC, de piloto privado e piloto comercial. Vamos conversar um pouco sobre esse cara para você entender um pouco mais da essência dessa régua de cálculo. O computador de voo é uma ferramenta fundamental para você que está estudando para os seus cursos de piloto privado e piloto comercial. Ele é uma régua logarítmica, pelo menos nessa parte aqui da frente. E o que isso significa? Que basicamente a gente vai conseguir fazer regras de 3 de forma muito mais fácil a partir dessa parte da frente e girando o círculo interno. Essa parte a gente chama de face A, e a parte de trás é a face B, que é a face dos ventos, para a gente calcular qual vai ser a interferência de um vento de través, um vento vindo, sei lá, de algum ângulo esquisito, para você dividir esse vetor e entender quanto que você tem de vento de proa, quanto que você tem de vento de través, qual a correção de deriva que você vai ter que fazer, ou qual a deriva que está sendo colocada sobre o seu avião em relação ao vento. Mas vamos focar primeiro na face A, para a gente desmiuçar bem essa parte e para você não errar mais esses cálculos. Um fato importante sobre a face A é que a gente tem vários números aqui. Teoricamente, é como se a gente tivesse todos os números, tá? Só que o importante é a gente considerar que um 10 que tem aqui em cima, por exemplo, pode significar 1, pode significar 10, pode significar 10 mil, 1 milhão, 0,001. Você, como calculador ali da régua, que vai colocar um valor determinado para aquele número que você quer. Então, teoricamente, entre muitas aspas, a gente tem quase todos os números ali, claro que considerando algumas casas decimais, alguns erros de imprecisão. Você pode levar uma calculadora de conta simples para a prova, tá? Para fazer essas regras de 3. Só que, além das regras de 3, na face A do computador de voo, ele guarda também algumas conversões que são muito fáceis de fazer quando você coloca as setas nos lugares certos. E principalmente alguns cálculos mais chatos da gente fazer, como o cálculo de altitude e densidade, velocidade aerodinâmica, altitude verdadeira. São alguns cálculos mais chatinhos de fazer, mas que a gente consegue fazer bem fácil no computador de voo. A cara dele é um pouco feia, eu sei, tá? Mas a gente vai perder esse medo, beleza? A face A de perto tem essa cara, tá? A gente pode até tirar a régua aqui que a gente vai usar para a face B, que é a parte de vento e tudo mais. Vamos focar só nessa parte inicial da face A. Então vocês reparam que a gente tem vários números, como eu falei para vocês, esses números eles podem ter o significado que a gente quiser. Isso aqui pode ser 8, 9, 10, pode ser 80, 90, 100, pode ser 8 mil, 9 mil, 10 mil. A gente que coloca o valor. Então vamos primeiro entender essas setas aqui. Essas setas internas aqui, por exemplo, quilômetro, galão americano, galão imperial, milha. Essas setas são algumas setas que a gente vai usar para fazer as nossas conversões. Então, por exemplo, se eu quiser converter uma milha náutica em quilômetro, aí eu vou alinhar a seta do quilômetro com a seta da milha náutica aqui em cima, onde está meu dedo. Alinhadas essas setas, agora o que aconteceu? Toda essa parte preta aqui de cima, os números pretos, eles estão com valores de milha náutica e todos os valores no arco branco, agora eles estão com valores de quilômetros. Então, aqui no exemplo, 13 quilômetros, no caso a gente está pensando aqui no... Eu estou pensando nesse 13 aqui, tá? Então 13 quilômetros é equivalente a 7 milhas náuticas. Poderia ser 130 quilômetros a 70 milhas náuticas. E aí, por que o 13 não vai ser equivalente a 70, por exemplo? Uma dica particular minha é que, normalmente, não vão ser valores muito distantes. De 13 para 70... Cara, você tem muitos números aí, tem o quê? 57 números de diferença. Agora, de 13 para 7 não, a gente tem 6 números de diferença. Os valores, eles são normalmente aproximados. O único que vai ser um pouco diferente vai ser a conversão de galão por litro. Essa conversão normalmente dá uns valores meio bizarros mesmo, porque galão é muito pouquinho comparado com litro, que é bastante. Então, já que eu falei desse exemplo do galão por litro, vamos fazer essa conversão, ó. Eu vou alinhar a minha seta de galão americano por litro. Ah, litro está aqui dentro, na verdade. Então, vou fazer o contrário. Vou alinhar essa seta dos litros com o galão americano que a gente tem em cima. Galão americano com a setinha de litros. Aí, mesma coisa que a gente conversou. Todo valor interno agora vai equivaler aos litros, todo valor externo vai equivaler ao galão. Às vezes a galera confunde isso, tá? Isso é um erro bem comum. Mas pensa sempre assim, a seta de cima eu alinhei com o galão americano, então toda a parte de cima vai ser galão americano. A seta de baixo eu alinhei os litros, então toda a parte de baixo vai equivaler a litros. 80 litros, que a gente tá vendo aqui na parte de baixo como litros, é equivalente a 21 galões. Esse é o exemplo que eu acho que é mais bizarro, assim, de diferença de número. Esse eu sei meio que
que na conversão diária de voar mesmo e saber que tipo, o Cessna enche pelo menos um 172 com uns 40 galões e aí são 100 e, sei lá, 100, quase 150 litros, né? Vamos ver essa conversão aqui. O 40 galões aqui, a gente tá vendo em cima como galões, né? Galões americanos em cima e litros embaixo. Então, 40 galões, que é o pretinho aqui, vão equivaler a 150 e pouquinhos litros, né? Isso vai dar 153, 154 litros. Essa é a parte de regra de 3 do computador de voo. E aí vocês reparam que a gente tem algumas informações aqui dentro. Primeira informação que a gente tem é cálculo de tempo e distância. Para a gente entender cálculo de tempo e distância, vocês vão ter que reparar que quando a gente chega no valor 60, a gente tem essa seta preta, que a gente chama de seta horária. Então essa seta serve para a gente fazer os cálculos de distância, de velocidade. Então, por exemplo, se meu avião está a 200 nós, em 45 minutos eu vou percorrer tanto. Então eu vou alinhar a minha seta horária em 200, que a cada 200 milhas eu vou percorrer 1 hora, certo? Que é o significado dos nós, né? Então 200 nós significam 200 milhas por hora. Então significa que em 1 hora, né, em 60 minutos, eu vou percorrer 200 milhas. 45 minutos, eu vou percorrer 150 milhas, tá? É só procurar o 45 aqui. E toda essa parte interna agora, como a gente está considerando esses 60 como minutos, a gente considera toda essa parte interna agora como minutos. E a partir dos minutos, a gente pode considerar as horas também, que aí ele tem nesse arco interno aqui. E chega até aqui 7 horas, 8 horas, 9 horas, é bastante. Outro cálculo com a seta horária que a gente pode fazer é o cálculo de consumo horário de combustível. Supondo que o meu avião gaste, sei lá, 10 galões por hora, eu vou alinhar a minha seta horária com 10, ou seja, a cada 60 minutos eu gasto 10 galões. Então, em 1 hora e 25, quanto eu vou gastar? Aí eu venho aqui, ó, 1 hora e 20, 1 hora e 25, eu vou gastar 14 galões. Vai ser 14 certinho? Vai ser 14 e um pouquinho. Essa é a parte de cálculo da seta horária. É uma seta muito interessante. Vocês reparam que ele dá exemplos aqui. O cálculo de tempo e distância, que é basicamente o que a gente fez, né? A velocidade você alinha com a seta preta, e aí no arco de fora você vai ter a distância, no arco interno você vai ter os minutos, que é esse de cima que a gente viu, e no arco mais interno a gente vai ter as horas, que é esse de baixo que a gente viu. Quando a gente alinha com a velocidade, é aquela informação que eu falei para vocês. Supondo que o meu avião voa 100 nós, significa na verdade também que ele vai percorrer 100 milhas em 1 hora. Então em 2 horas ele vai percorrer aqui, ó, 2 horas, 200 milhas. Em 1 hora e 45 ele vai percorrer 170 e pouquinhas milhas. Então basicamente isso que serve essa seta preta, e também para o cálculo de combustível gasto. Aí você alinha primeiro o combustível gasto que a gente tem, dentro a gente tem os minutos nesse arco branquinho aqui na parte de fora, né, aqui no 50, 45, na parte de baixo, no arco mais interno, a gente tem as horas. Agora a gente tem alguns cálculos aqui que são um pouquinho mais complexos. O que eu quero que vocês entendam para a gente fazer esse cálculo é a gente dividir essa parte na direita, no caso, e na esquerda. Tudo que eu vou calcular de velocidade aerodinâmica e altitude e densidade, eu vou usar esse quadro da direita, porque a gente está usando esse quadrante aqui, e quando eu for calcular altitude verdadeira, eu vou usar esse quadrante aqui da esquerda. Agora, pessoal, vamos para esse quadrante da direita. Um fator importante para a gente considerar é que esses números aqui internos, eles estão em milhares de pés. Então, por exemplo, o 1000 pés é esse tracinho aqui, esses 5 são 5.000 pés, aqui 10.000 pés, 15.000 pés, 20.000 pés, 30, 40, enfim, já entenderam a ideia, né? Vamos pensar num cenário para a gente calcular velocidade aerodinâmica. Eu tenho a minha velocidade indicada de 115 nós, a gente está voando no nível 100 e a minha temperatura do ar tá 0 graus. Então o que eu vou fazer? Vou alinhar o 0 com o 10 aqui. Ajuste a temperatura do ar com a altitude de pressão, foi o que a gente fez. Leia VA sobre escala da VI/VC e a altitude de densidade na seta que vai estar aqui dentro. Mas pra gente que é a velocidade, a gente vai ler a VA na parte de fora, VI na parte de dentro. Se eu falei que a gente está a 115, então significa que a gente está a 115. Vai ser esse tracinho daqui, entre o 110 e o 120. A gente tem um tracinho maior, que vai ser 115. Se a gente está a 115 de indicada, a gente está a 134, 135 nós de velocidade aerodinâmica. Agora, para o cálculo de altitude e densidade, vamos pensar num cenário que a gente está no nível 170, temperatura do ar está menos 25 graus. Então, o que a gente vai fazer? Vai alinhar com esse quadradinho daqui. Menos 25 com 170. 170 vai estar para cá, ó, 15, 16, 17. A gente vai alinhar um menos 25. Menos 25 está alinhado mais ou menos aqui com o 17. Então, se a gente olhar aqui na altitude e densidade, a gente está a uns 16
mil pés de altitude e densidade, que é mais ou menos como o avião está se comportando nessa altitude e densidade, né, nessa altitude, de acordo com a temperatura do ar que a gente está e o nível, né? Ele tá voando como se estivesse a 16 mil pés. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o like aqui, por favor, se inscreve no canal e compartilha, além de se inscrever para me ajudar e para acompanhar mais sobre aviação, sobre a minha trajetória, sobre as aulas e para aprender muito sobre aviação aqui no canal. Agora, vamos fazer um cálculo de altitude verdadeira? Nosso exemplo, a gente está voando no nível 100, temperatura externa está menos 10 graus e a altitude calibrada está 9.700 pés. O que a gente vai fazer? A gente vai alinhar aqui, ó, altitude e pressão, milhares de pés, que vai ser os 10 mil pés, no caso. A gente alinha com a temperatura do ar, que aqui vai dar um menos 10, né? Então, já alinhei aqui para vocês verem. A gente vai ler altitude verdadeira sobre escala de altitude calibrada. Então, como a gente já tem altitude calibrada, eu procuro aqui, ó, 9.500, 9.600, 9.700. Vai dar mais ou menos 9.600 de altitude verdadeira. Basicamente, cara, é só ler o quadradinho e interpretar as informações que tá aqui. Agora, pessoal, vamos para uma parte escondida nessa régua. Se a gente for girando esse arco, a gente vai ver agora aparecendo uma seta, ó, índice Mach. Tá? Essa seta vai servir para a gente converter os valores para a velocidade do som, né, para próximo da velocidade do som, que é o índice Mach, de acordo com a nossa temperatura externa. No nosso exemplo, a gente está voando a 310 nós e a temperatura externa está 15 graus. O que a gente vai fazer? A gente vai alinhar essa seta com o 15, alinhei aqui com o 15, é bem pequenininho. Agora, no arco interno, a gente vai procurar o 310 nós. Vamos fazer um exemplo que normalmente eu errava. A gente vai ter que ver um valor que faça sentido. Então, vamos procurar meio que de forma errada e aí a gente vê o que dá. Eu vou procurar aqui no arco interno 310. 310 no arco interno, que é esse primeiro traço maior aqui, tá dando 20 e poucos. Então seria Mach 2 ou Mach 20. Cara, não. Tipo, a gente tem que estar um pouco mais perto. Considerando que a velocidade do som é uns 600 nós, não faz sentido a gente estar no Mach 20. Então vamos fazer ao contrário. Vamos procurar no arco externo aqui, os 310. Então 310 está aqui. 310 agora tá me passando Mach.46 e alguma coisinha, Mach.46. Mach.46, considerando que a velocidade do som é 600 nós e a gente está a 310, faz sentido, 0.45, 0.46. Então sempre guardar esses valores na cabeça. Tipo, se você tá a 100 nós, aí tudo bem, vai ser um Mach baixo. Mas se você tá a 300 nós, cara, você já tá quase na metade ali, que foi o que a gente achou, o 46. Às vezes essa questão de conversão no arco interno e no arco externo confunde. Vocês têm que pensar no valor que faça sentido. Então vocês veem que no início eu falei, vamos procurar no arco interno, e estaria errado. Essa do Mach é a que mais confunde. Uma parte importante do computador de voo também é essa régua de temperaturas aqui embaixo. A gente converte aqui, sem precisar fazer conta nem nada, os valores em Fahrenheit, e na parte de baixo, né, no caso aqui, ó, Fahrenheit, para Celsius. Um detalhe legal também é que menos 40 Fahrenheit é igual a menos 40 graus Celsius. E de resto, cara, é conversão aqui embaixo, então assim, nada demais. Não precisa ficar gravando conversão de temperatura, é só olhar nessa parte. E galera, o resto é ficar fuçando aqui, procurando conversão de valor, alinhando seta com seta, e aí, tudo certo. Agora, pessoal, passada toda essa parte caótica da face A, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro esses conceitos em relação às conversões. Basicamente, a face A vai servir para você fazer conversão e você achar alguns valores que a gente tem de problemas aeronáuticos, tipo velocidade aerodinâmica, velocidade verdadeira, conversão de tempo, conversão de galão para milha, enfim. Então, toda essa parte de conversão, alguns cálculos horários também, que são com a seta horária, conversões de temperatura e aqueles cálculos de altitude e densidade, altitude verdadeira. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Agora a gente vai pular para a face B, para a parte de ventos. Quando a gente considera essa régua, pessoal, a gente tem duas partes dela. E aí algumas informações importantes sobre essas partes. Essa parte mais detalhadinha é a parte de velocidades mais baixas, que normalmente a gente vai usar no piloto privado, e a parte de velocidade mais alta está atrás, e a gente normalmente usa no piloto comercial. Aqui nas laterais a gente também tem um tipo de régua para a gente utilizar nas cartas VAC, tá? Isso dá para usar na real também, acho que na prova prática a gente nem tem uma carta VAC, pelo menos não que eu me lembre, mas tem a relação de milhas náuticas aqui na carta VAC e a relação de quilômetros. Na via de regra a gente não vai usar muito esse escalão. E pessoal, uma atenção especial para essa parte aqui de cima. Essa parte aqui de cima guarda os cálculos do que a gente chama de pé de galinha, que é uma coisa que assusta muita galera. Já tem vídeo aqui no canal, pelo menos no Instagram, no TikTok e no YouTube. Enfim, já tem vídeo nas redes sociais sobre pé de galinha. Eu fiz uma receita lá de pé de galinha. Mas basicamente, galera, vocês não precisam gravar quase nada sobre pé de galinha. Tá tudo escrito nessa parte superior. Alguns computadores de voo, pelo menos que os alunos têm me relatado e mandado foto, tem valores diferentes do meu, tá? O meu, pelo menos eu acostumei a fazer essas contas muito
muito mais práticas, mas alguns computadores de voo têm algumas informações diferentes. Aí, caso esteja faltando alguma informação, aí é essa que você grava. Mas, via de regra, tá tudo escrito aqui. Nessa parte de baixo, a gente tem aquelas conversões clássicas de proa verdadeira é igual a rumo verdadeiro, mais ou menos correção de deriva. Proa magnética é igual a proa verdadeiro, mais ou menos declinação magnética. Proa bússola é igual a proa magnética, mais ou menos desvio bússola. Tá tudo aqui. E lembrando, pessoal, que esses valores a gente pode trocar para rumo também, tá? Às vezes tem questão que confunde nesse sentido. Então, por exemplo, rumo verdadeiro é igual a rumo magnético, mais ou menos declinação magnética. Aqui a gente só tem de proa magnética é igual a proa verdadeira, mas dá pra gente colocar rumo também. Então, rumo magnético é igual a rumo verdadeiro, mais ou menos declinação magnética, tá? Esse é um valor que aparece às vezes. E aqui na parte de cima, a gente tem 3 tutoriais para a gente descobrir sobre proa verdadeira e velocidade de solo, rumo verdadeiro e velocidade de solo, e direção e velocidade do vento, que é a questão mais chata que a ANAC bota, que nunca dá certo. Essa questão sempre dá BO, mas essa é legal da gente fazer também para a gente treinar. Então vamos pegar exemplo com essas 3 situações para vocês entenderem como a gente faz esses cálculos. É bem tranquilo, vocês vão precisar só do computador de voo com a face B, no caso agora, e de um lápis ou um marca-texto ou uma caneta esferográfica, enfim, alguma coisa para marcar, porque a gente vai considerar o vento afetando a nossa rota. Aqui na face B, pessoal, a gente tem, sem aquela régua, algumas informações, né? Primeiro a gente tem esse disco interno que ele gira. Aqui em cima a gente tem índice verdadeiro e, enfim, esses valores aqui. Outra informação importante que a gente tem é esse centro aqui, que é o grumete, grumê, sei lá como você fala, o centro, sei lá, enfim. Isso aqui representa o nosso avião. E aí, dependendo, se a gente estiver alinhado na proa 230, exatamente como tá aqui, e o vento estiver vindo de 280, como, sei lá, 10 nós, aí a gente vai pegar a escala ali para ler. Mas eu vou colocar um ponto aqui em cima e eu vou saber, se eu for girando até o 280 aqui na minha proa, quanto de vento que está me afetando aqui na rota. Essa régua é feita basicamente para a gente fazer essas conversões. Então essa parte de trás nada mais é do que uma parte para a gente realmente descobrir como o vento está afetando a nossa rota, de acordo com a velocidade, de acordo com a direção que ele está vindo. Então vamos treinar um exemplo. A nossa questão diz o seguinte: rumo verdadeiro igual a 120 graus, velocidade do solo igual a 100 nós, proa verdadeira igual a 110 graus e velocidade aerodinâmica igual a 88 nós. Então, e essa questão pede para a gente descobrir direção do vento e velocidade do vento. A gente vai usar esse quadrinho da direita aqui. Primeira informação que ele pede é calcular correção de deriva, que é a correção de deriva, né, igual a proa verdadeira menos o rumo verdadeiro. Nossa proa verdadeira é 110, nosso rumo verdadeiro é 120. Então, 110 menos 120 vai dar menos 10 graus. Menos 10, quando a gente pensar no menos, a gente vai para a esquerda. Quando a gente pensar no mais, a gente vai para a direita. Alguns computadores têm isso escrito aqui, tá? O meu não tem. Mas só guardar essa informação. Esquerda vai ser menos, direita vai ser mais. Normalmente matemática é assim, né? O segundo passo vai ser a gente alinhar o nosso rumo verdadeiro no índice verdadeiro. Eu vou alinhar os 120 aqui, já tinha alinhado, né? Os 120 aqui no nosso índice verdadeiro. Depois a gente vai colocar a nossa VS no grumete, sei lá, enfim. Você vai alinhar aqui, ó, os 100 nós que a gente tem de VS com essa bolinha aqui do meio, 100 nós com a VS. Próximo passo é a gente marcar um ponto no cruzamento da VA com a linha de correção de deriva. No caso, ele não está escrito aqui, mas é correção de deriva. A gente tem a correção de 10 graus, então vai ser esse 10 aqui. E a gente vai ter que procurar o 88, que é a nossa velocidade do solo. 88 está um pouquinho abaixo do 90, essa linha aqui de baixo. Marquei a linha. Aqui está o 80, né? A gente vai subindo, ó, 2, 4, 6, 8, com os menos 10. Próximo passo é a gente levar o ponto para cima até encontrar a linha central. Então a gente vai girando o ponto que a gente fez aqui, ó. Vai girando até ele chegar na linha central. E aí, finalmente, a gente lê a direção do vento no índice verdadeiro e lê a velocidade do vento no grumê do ponto marcado. A direção do vento está vindo de 249 aqui, né, no índice verdadeiro, e a velocidade independe da onde a gente colocar, tá? Mas a gente precisa colocar em algum valor que faça sentido. Então, eu posso botar no 150, enfim. Mas faz sentido aqui a gente botar no 100 mesmo, que é o mais fácil da gente ver. A gente tem um vento de 149 graus com 20 nós. Por quê? A gente está no 100. Então, aqui ele tá 10, 20 a mais. 349 graus, 20 nós. Essa questão de direção e velocidade do vento, como eu falei pra vocês, é a mais chatinha de conversão. As outras são mais tranquilas, tá? As outras, provavelmente, vocês já estão acostumados a fazer. Vamos fazer uma de cada pra vocês entenderem. Então, a nossa questão diz o seguinte: rumo verdadeiro igual a 200 graus, velocidade aerodinâmica igual a 222 nós, direção do vento 340 graus, velocidade do vento 25 nós. E a gente precisa achar a nossa proa verdadeira e a nossa velocidade do solo,
solo, que se a gente olhar aqui vai ser o nosso primeiro quadrante. Então a primeira coisa que a gente vai colocar é a direção do vento no índice verdadeiro. 340, eu vou procurar o 340. Beleza, alinhado 340. Próximo passo é a gente marcar a velocidade do vento. A gente vai marcar um ponto acima do grumê. A nossa velocidade do vento está de 25 nós, então ó, a mesma coisa. Vou pegar o 100 aqui que fica mais fácil da gente ver. Vamos pegar o 150, não tem problema não. Então 150 eu vou marcar 25 nós acima. Aqui tá 10 nós, aqui tá 20, 25 vai estar aqui no meio. Marquei um pontinho aqui, ó, 175, que vão ser mais esses 25 nós que a gente pensou. Aí depois a gente vai colocar o rumo verdadeiro no índice verdadeiro. Nosso rumo verdadeiro da questão é 200, então a gente vai girando aqui até eu colocar o 200 aqui no meio. Depois a gente vai colocar a nossa velocidade aerodinâmica no ponto marcado. Nossa VA é de 222, então vamos achar aqui 222. E aí ficou ruim da gente ler, eu vou dar uma baixadinha aqui rapidinho só pra gente terminar de ler. Ler VS na curva que passa no grumê, ler correção de deriva no ponto marcado. E aí tem aquele valor que eu falei pra vocês, esquerda é menos e direita mais de correção de deriva. Então vamos alinhar aqui de novo com 220 pra gente achar. Nosso 5 seria a correção de deriva nessa linha mais forte, então a gente tá com correção de deriva de mais 4. Esse valor aqui, uma barrinha a menos do 5, vai ser mais 4. E a nossa velocidade de solo tá 240. Então se o nosso rumo verdadeiro da questão era 200, a gente vai somar mais 4 para achar a prova verdadeira, então 200 mais 4 vai ser 204. E assim que a gente faz uma questão de descobrir prova verdadeira, 204, e velocidade do solo foi 241. Agora vamos fazer uma questão de rumo verdadeiro e velocidade do solo para terminar de fritar a cabeça de vocês. Dados da nossa questão são os seguintes. Prova verdadeira igual a 0,30 graus, velocidade aerodinâmica de 400 nós, bem alto, né? Provavelmente a gente não vai usar essa régua daqui, ela vai até 260 e pouquinhos aqui. A gente vai usar a régua de trás, que aí tem o 400 aqui. Tá? Direção do vento 0,80 graus, velocidade do vento 35 nós, e a gente precisa achar o nosso rumo verdadeiro e velocidade do solo. Então, segundo a nossa régua aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar a direção do vento no índice verdadeiro, igual a primeira aqui, né? Agora a gente tá na segunda, tá? Direção do vento no índice verdadeiro. A direção do vento tá 0,80, então eu vou aqui até achar o 0,80. Segundo passo, marque a velocidade do vento, ponto, abaixo do grumê. Então, diferente dessa aqui, agora a gente vai marcar abaixo. Então, a gente tá com vento de 35 nós, vamos pegar esse 350 mesmo, 10, 20, 30... mais um 5 aqui. Voltando para nossas regras, agora a gente vai alinhar a nossa proa verdadeira no índice verdadeiro. Nossa proa verdadeira é 0,30, então a gente vai alinhar aqui até o 0,30 se encontrar aqui no meio. Próximo passo é a gente botar a VA no grumê, sei lá. Nossa VA é de 400, então a gente vem para cá, coloca o 400 aqui embaixo do nosso grumê. Próximo passo, e provavelmente o último, ler VS na curva que passa no ponto marcado, e a gente vai ler a VS, e a mesma coisa que na outra questão, a gente vai ler a correção de deriva também. Então, pessoal, vamos primeiro achar a nossa correção de deriva. Ó, o 10, ele tá aqui, ó. Vamos alinhar de novo com 400. Essa linha forte é o 5. Então, se a gente alinhar no 400, vai estar em cima do 4 aqui. A gente está com 4 graus. No caso, a esquerda vai ser menos 4. Se a nossa proa verdadeira é 0,30, o nosso rumo verdadeiro vai ser 0,30 menos 4, 0,26. Esse é o nosso rumo verdadeiro. E velocidade do solo é mais tranquilo. A gente alinha com 400 e pega o valor que está aqui na nossa bolinha. 350, 360 nessa linha de cima, 370, 380 nessa aqui. Tá um pouquinho menos, né? 379, 378. São esses valores. O rumo verdadeiro, no caso, 0,26. E a nossa velocidade do solo vai ser 0,78, 0,79. Por aí. Aula longa, com muito conteúdo. Talvez vocês estejam derretendo, o cérebro saindo pelo ouvido, assim, de tanta informação. Mas, assim, pegamos tudo a nível de conteúdo programático para a banca da ANAC que a gente precisa saber sobre o computador de voo. Recomendo que façam várias questões sobre o computador de voo, porque não tem jeito. O computador de voo é bração, é ficar fazendo questão, quebrando a cabeça mesmo. Se você quiser, você pode usar o aplicativo do Aeroprovas, que é um aplicativo que patrocina aqui o canal. E eu tenho um cupom de 20% de desconto no Aeroprovas, que é Professor20. Então baixa o aplicativo e testa lá. Tem várias questões de computador de voo para vocês testarem. Depois vocês me falam o que vocês acharam. Se ficou alguma dúvida em relação ao computador de voo, pode deixar aqui embaixo. Você pode me seguir também nas outras redes sociais, que lá eu consigo ter um contato mais direto com a galera. Todas as redes eu sou professor nas alturas. No mais, treinem bastante para a prova, treinem o máximo que vocês conseguirem. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês num próximo vídeo. Valeu!